Quarta-feira tem a grande decisão da Copa Intercontinental, Flamengo e Paris Saint-Germain, ao vivo na Globo, a partir de 1h30 da tarde já começa a transmissão, bola rolando às 2h. Eu vou para o Catar falar com o Bruno Cortes, que tem as últimas informações aí, Flamengo se preparando para esse jogo imenso, Bruno. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos aí no Brasil. Nós estamos em frente aqui ao centro de treinamento que tem sido a base do Flamengo, em Doha, no Catar. O treino terminou agora há pouco. Aliás, jogadores voltaram aos treinos hoje, né? Ontem, dia livre, folga merecida para esses jogadores que vinham num ritmo frenético por aqui desde que chegaram, né? Com treinos e jogos. A última partida, no sábado, vitória sobre o Pirâmides do Egito por 2-0. 2 gols de zagueiros, Léo Pereira e Danilo deram a vitória e a classificação para a grande final de quarta-feira, então, contra o Paris Saint-Germain. Nesse treino de hoje, Felipe Luiz certamente já começa a esboçar um time titular para esse jogão contra o campeão europeu. Aliás, tem todo mundo à disposição, o departamento médico do Flamengo está vazio. O último a sair de lá foi justamente quem? O Pedro, que jogou contra o Pirâmides, no finalzinho entrou bem, quase fez um gol, deu caneta, então não há problemas de lesão para o Felipe Luiz. Tem muitas opções aí para esse jogo contra o Paris Saint-Germain. Antes do treino, Alexandro, lateral esquerdo, deu entrevista por aqui e falou sobre a importância de o Flamengo ter jogadores experientes como ele, que conhecem bem e já enfrentaram jogadores desse Paris Saint-Germain. Vamos ouvi-lo. Muitos jogadores que estão no elenco hoje, talvez já jogaram contra a maioria dos jogadores do Paris, seja contra o Paris ou por seleções. Então isso daí pesa sobre o conhecimento que temos sobre eles. Grande atração desse jogo também é Felipe Luiz e Luiz Henrique, frente a frente, né, na quarta-feira. Os dois estão fazendo história no Flamengo e no PSG. Luiz desembarcou nesse domingo em Doha para um encontro marcado com um grande admirador. Melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo. E vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário. Luiz Henrique, Felipe Luiz, em lados opostos do campo de batalha. Trazem em comum um nome e o sucesso nos clubes que defendem. O técnico espanhol do Paris Saint-Germain está na França há 2 anos e meio e já levantou 8 taças. Em pouco mais de um ano, o colega rubro-negro faturou 5, sem contar os troféus oferecidos pela FIFA nas vitórias contra Cruz Azul e Pirâmides. Luiz Henrique, 55 anos. Felipe Luiz, 40. Já se enfrentaram em funções distintas. É verdade que nos enfrentamos, até tivemos aí algumas discussões dentro do campo. Fui expulso contra o Barcelona do Messi. Mas hoje, do outro lado, eu admiro mais e mais. Tenho bastante ambição em continuar pintando quadros, né? Agora, esse do Luiz Henrique é muito bonito, né? De invejar. Imprimiram um estilo e assinaram trabalhos de sucesso em seus países e continentes. Agora vão em busca de uma obra-prima mundial. O PSG não tem esse título. Foi vice-campeão na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano ao perder a final para o Chelsea. Na campanha, foi derrotado por uma equipe brasileira, o Botafogo. O Flamengo tem o sonho do bimundial depois de 44 anos. E o Bayern de Munique. Eu acredito muito. Meus jogadores sabem o quanto eu acredito. Vamos, como falei, desfrutar e tentar fazer história na quarta-feira. Se o perfeccionismo os une, terminar o ano de maneira perfeita será apenas para um dos dois. Voltando a falar de Copa do Brasil, vamos ver como foi a classificação do Corinthians para a final. Hugo Souza e Gabigol. Até 2023 estavam juntos no Flamengo. Ontem era um contra o outro. Pênalti decisivo. O Gabriel prefere nem estudar ele. Se o Cruzeiro fizer, vai para a 9ª final de Copa do Brasil na história. Um cara que eu conheço há 5 anos já. Gabriel, com a canhota. Muito antes disso, o Hugo salvou o Corinthians nesse voleio espetacular do Matheus Pereira. No rebote, Gustavo Henrique esticou o pernão e evitou o gol. Cruzeiro, que tinha perdido na ida, precisava vencer. E Arroyo fez 1-0 de cabeça. No segundo tempo, fez mais um. Cruzeiro indo para a final. Mas o Matheus Bidu diminuiu para o Corinthians.
Aos 46, o Gabigol entrou. Com a decisão indo para os pênaltis, o técnico do Cruzeiro botou um especialista em campo. Nas cobranças, Matheus Pereira começou fazendo para o Cruzeiro. Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, parou Yuri Alberto. Cássio defende a cobrança de Yuri Alberto. A partir daí, os jogadores foram todos convertendo. E é gol, Corinthians vive. Até chegar ao pênalti decisivo. Gabigol contra Hugo Souza. Era só o Gabigol fazer e o Cruzeiro estaria na final. E eu preferi não estudar os pênaltis dele e ir no meu feeling ali. E deu certo pro Hugo. Defendeu Hugo Souza! De 2019 até 2022, no Flamengo, Gabigol era praticamente perfeito nos pênaltis. Tinha um aproveitamento de 90%. De 2023 para cá, quando passou a frequentar mais o banco de reservas, a média caiu para menos de 65%. O Hugo ainda pegou a cobrança do Wallace. Ficou tão feliz que achou que já tinha acabado. Calma aí, espera um pouquinho, Hugo. Ainda falta a batida do Breno Bidon. Corinthians, finalista da Copa do Brasil! E o Cruzeiro perdeu a semifinal e o técnico, Leonardo Jardim, não vai ficar não. Quem tá de técnico novo é o Grêmio, Luiz Castro, aquele que treinou o Botafogo. E por falar no fogão, essa final entre Corinthians e Vasco na Copa do Brasil foi ruim pro Botafogo, que terminou em sexto no Brasileirão, agora vai ter que disputar a pré-Libertadores e o São Paulo vai disputar mesmo a Sul-Americana. De 6 mil pessoas participaram do Rei e Rainha do Mar. Metade veio de fora do Rio. O evento rolou nesse fim de semana. A galera tava animada antes de cair na água, hein? Também, né? O visual do Rio ajuda demais. Na prova de revezamento Super 3, no sábado, deu esse trio pesadão aí, Guilherme Costa, Maria Paula Heitzmann e a campeã olímpica Ana Marcela Cunha. Ana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Taon. Pois é, aqui o centro de treinamento do Flamengo, nós acompanhamos os 15 minutos iniciais da atividade. Pedro estava lá, firme e forte no campo, trabalhando normalmente com o grupo. Eu conversei com ele logo depois do jogo contra o Pirâmides e o Pedro estava muito confiante. Né? Disse que ainda sentia ali algum tipo de receio em fazer movimento com a perna esquerda. Vale lembrar, né, pessoal, foi uma lesão muito grave que o Pedro sofreu, uma lesão muscular. A previsão de recuperação era de 6 semanas. E o Pedro, junto com a preparação física, os médicos, fisiologistas do Flamengo, ele conseguiu reduzir essa recuperação para 3 semanas, pela metade. Então, ele disse que tomou alguns cuidados até nesses 9 minutos que ficou em campo, para não fazer movimentos desnecessários. Ele teve ali a chance de fazer um gol, o goleiro acabou defendendo, mas ele disse, estava 2-0, então eu não precisava me desgastar tanto. Mas a expectativa do Pedro e do Flamengo é que ele possa estar com essas 2 sessões de treinos até a final contra o Paris Saint-Germain, que ele possa ter condições de esticar bem mais esse tempo no campo, né? De possibilidades para o Felipe Luiz. Titular, dificílimo. É algo que a gente pode praticamente descartar. Claro, o Felipe Luiz tem a decisão, mas muito pouco provável que isso aconteça, né? Os jogadores ontem tiveram um dia de descanso, alguns foram ao deserto, passearam em shoppings aqui na capital Doha, são muitos shoppings por aqui, mas hoje todo mundo trabalhando no campo, o tempo é curto, são só 2 treinos até o jogo contra o Paris Saint-Germain. E aí pensando em time, né, Jô, que a gente pode pensar Léo Ortiz de volta à zaga e também mudanças na frente, né? O Plata ganhou muito espaço, eu diria hoje que o Plata tem muita chance de começar esse jogo contra o PSG. Pois é, que dor de cabeça boa, né? Você tem o Léo Ortiz, você tem o Danilo voando, fez mais um gol também, né? Um momento decisivo, dor de cabeça do bem. Vamos falar do PSG então, meu amigo. Chegou ontem à noite e já fez uma atividade até mais cedo que o próprio Flamengo. O que você traz de novidade aí do PSG?
Isso, o PSG desembarcou ontem em Doha, né? Chegou por volta de 10 horas da noite. Luiz Henrique trouxe 22 jogadores, veio com a força máxima possível neste momento. O Hakimi é o grande desfalque, lateral direito marroquino, tá fora, tá machucado. Mas Dembélé, que chegou a ter uma virose, também se recuperando de lesão, veio com a delegação. O zagueiro brasileiro Marquinhos é outro também que estava com alguns problemas físicos, também veio para cá. Então é a força máxima possível. Eles trabalharam ao meio-dia do horário local, 6 da manhã no horário do Brasil, uma atividade completamente fechada. O próprio PSG e a FIFA divulgaram algumas fotos dos jogadores trabalhando, deu para ver que o Marquinhos correu no gramado, enfim, um time que foi preservado, né, quase que em sua totalidade na última rodada do campeonato francês, e um Luiz Henrique que vem com um discurso de muito respeito ao Flamengo, dizendo que é uma das melhores equipes do mundo. E vale a gente lembrar, né, pessoal, o Paris Saint-Germain jogou a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, né, mas essa competição, para eles, é uma competição inédita. O Paris Saint-Germain, até então, nunca havia disputado uma competição como essa, já que só na última temporada ganhou a Liga dos Campeões. E com certeza vai ser um adversário duríssimo, que já foi derrotado por um brasileiro, né? Na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo venceu, ou seja, é possível. É possível. Assim como o Flamengo venceu o Chelsea também na Copa do Mundo de Clubes. Então, os brasileiros já mostraram que dá. E a gente vai ficar acompanhando, então, a preparação de PSG e Flamengo. Meu amigo, muito obrigada. Muito boa tarde, gente boa. O Globo Esporte começando. Vasco está na final da Copa do Brasil. Léo Jardim brilhou nos pênaltis de novo. O homem é bom de pênalti demais. E o Vasco eliminou o Fluminense. Agora tem Vasco e Corinthians na grande decisão. Essa classificação contra o Fluminense foi emocionante no Maraca festivo. 2 torcidas. Mó barato. O choro é de alívio e orgulho. De quem espera tanto tempo pela volta dos dias gloriosos. Merece felicidade, seremos campeões. Uma classificação pelo talento de quem cresceu dentro do clube. Graças a Deus estou podendo ajudar o meu time do coração, estou aqui desde 6 anos. Pela estrela de um goleiro decisivo nos pênaltis. Léo Jardim! O Vasco entrou em campo com vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2-1. Nada que diminuísse a confiança dos tricolores debaixo de um bandeirão de 13 mil metros quadrados. Do outro lado, os vascaínos respondiam à altura, numa noite com 67 mil torcedores no Maracanã. Esse Fluminense Vasco vai ficar para a história. O nervosismo era evidente na arquibancada. E dentro de campo. Bonita foi a jogada do Andrés Gomes. Disparou, espalma, espetacular, Fábio! Só que a defesa do Fábio foi ainda mais. A primeira dele numa noite inspirada. Depois de um começo melhor do Vasco, o Fluminense cresceu no meio do primeiro tempo e chegou ao gol. Tenta cortar o PH e coloca contra o próprio patrimônio. Paulo Henrique contra, jogo equilibrado, Fluminense 1-0. Se é gol contra, se não é gol contra, não importa. O que importa é que foi gol. Se foi gol, foi golaço, é gol do Fluminense. A partir daí, o Vasco foi muito mais perigoso na partida, mas sempre parava em Fábio. Espalma, Fábio! A lenda do Fluminense é o Fábio. O Ryan tentou em cobrança de falta. Espalma, Fábio! Depois do intervalo, o Ryan tentou de novo com um chute de dentro da área. Fábio fecha o caminho. E de cabeça. Os dois times demonstravam cansaço e as chances de gol ficaram raras. John Kennedy chutou pelo alto no último lance do jogo. Apita o juiz, é fim de papo. Vamos para os pênaltis aqui no Maracanã. Que o Fábio me ajude. A bênção de Deus. O Vasco já tinha passado de fase nos pênaltis 2 vezes nessa Copa do Brasil. Contra o Operário do Paraná com 3 defesas do Léo Jardim.
e contra o Botafogo com mais uma dele. Dessa vez, o primeiro duelo foi entre Thiago Silva e Léo Jardim, gol do Fluminense. O Fábio queria mesmo ser o herói da noite e defendeu a cobrança do Verratti. Mas esse papel estava reservado para o Léo Jardim, que parou John Kennedy. Léo Jardim voou para o canto direito e fez a defesa. Depois todo mundo foi fazendo. O Ryan, o Ganso, o Vitor Luiz, o René e o Coutinho beliscando o travessão. Até que o Canóbio escolheu chutar no meio do gol. Léo Jardim! Bastava o Puma Rodrigues fazer o gol para levar o Vasco para a final. Pé direito, bateu, é gol! Gol! O Vasco da Gama derruba o Fluminense! Fim de jogo e os jogadores vieram bem pertinho da torcida para comemorar essa vaga na final. É a chance de conquistar mais um título da Copa do Brasil. O primeiro foi em 2011. Agora o Vasco pega o Corinthians na próxima quarta-feira em São Paulo. E a última partida vai ser aqui no Rio de Janeiro, no domingo. Muita emoção, torcida que merece mais que todo mundo, coisa mais linda desse mundo. Foi realmente um espetáculo, digno de uma semifinal de Copa do Brasil. O choro é de alívio por tudo que aconteceu no jogo. Cara, porque uma infelicidade muito grande ali no lance, um erro que não pode acontecer num momento nenhum, ainda mais num momento como esse tão importante. Também teve confusão entre os times ao fim da partida. E assim terminou a temporada para o Fluminense. Sem títulos, mas classificado para a fase de grupos da Libertadores pelo 5º lugar no Brasileirão. Passou merecidamente o Vasco. O Zubeldia admitiu que o Vasco passou com merecimento e que é hora de virar a página para pensar no próximo ano. Para o Vasco, 2025 continua. Vem aí as partidas mais importantes do ano. A partida da final vai ser quarta agora já, né? Vasco e Corinthians em São Paulo. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, depois de 3 graças. Combinado? Lucas de Sena está em São Januário. Conte pra gente como é o dia seguinte dessa grande classificação para a final, Lucas. Tirando os vascaínos roucos, Escobar, hoje a prioridade no Vasco é descansar e recuperar os atletas. A reapresentação vai ser agora à tarde e aí o time deve fazer um treino regenerativo. Amanhã, elenco e comissão viajam para São Paulo e o Diniz deve começar a definir a equipe. É muito provável que ele repita a escalação das semifinais, porque o Piton segue no departamento médico e o Puma Rodrigues tem sido bastante elogiado na lateral esquerda. Sobre o palco da grande decisão no domingo, ontem alguns jogadores saíram de campo falando sobre a preferência de São Januário, mas no vestiário do Maracanã, o presidente Pedrinho se reuniu com o elenco, comissão técnica e houve um consenso pelo Maracanã. Primeiro porque o gramado ajuda o estilo de jogo do Vasco, segundo o Diniz. Segundo porque a torcida conseguiu fazer no Maracanã o caldeirão que faz aqui em São Januário. E terceiro porque lá a capacidade de público e renda é 3 vezes maior do que aqui em São Januário. Informação para a torcida, hein? Amanhã deve ser divulgado no Diário Oficial do Estado. Ponto facultativo na quarta-feira a partir do meio-dia em todo o estado do Rio. Escobar. É isso aí, mas vamos trabalhar aqui porque é um dia importante de futebol, a gente vai trabalhar. Valeu, Lucas, um abraço, obrigado, meu irmão. Ó, depois do jogo, falando do outro lado, do Fluminense, Thiago Silva. Vamos lá, galera, notícias do Flamengo hoje aqui para vocês, atualizado aqui do Globo Esporte, né? Falando um pouco aí sobre o Vinha e o Alan, né? Em 2026, será que vão continuar? Bom, essa é a dúvida, né, pessoal? O Alan e o Vinha são 2 caras aí que tiveram muitas lesões aí nesse ano, né? O Flamengo não levou os 2 lá para o Mundial, porque tem que ter aí um número de relacionados, né? Que chega a 26. Então os 2 não foram relacionados, até por causa dessas condições físicas, né? Dessas contusões que afastaram os 2 do time. Então não foram relacionados. A decisão do Flamengo foi deixar os 2 aí, né, não levando para lá, porque não tinha como incluir também muitos atletas. São permitidos 26, né, sendo que 3 necessariamente são goleiros, né, e o Felipe Luiz então optou. O Alan, na minha opinião, é um cara que já devia ter saído do Flamengo há muito tempo, né, pessoal? Ele chegou no Flamengo, nunca mostrou nada, já teve várias oportunidades, até jogava bem no Atlético Mineiro, né? Até porque por isso que chamou a atenção do Flamengo.
Mas eu não sei, tem jogador que chega no Flamengo, parece que esquece de jogar bola, cara. E o Alan já não é o primeiro que acontece isso. E não vai, né? O cara não rende, não vai, não adianta insistir. Pra mim, já deveria ter saído já há muito tempo, né, do Flamengo. Mas fazer o que, né? Ainda até agora não demonstrou, né, muita coisa. O Vinha é um bom lateral também, gosto do Vinha. Nas partidas que disputou já sempre demonstrou muita raça, mas também muito lesionado, né? Ficou muito tempo lesionado, com muita contusão e acabou também sendo deixado de lado, né? E acredita-se então que nesse ano de 2026 podem acabar deixando o Flamengo, né? O Alan eu já descartaria. Agora o Vinha eu ainda insistia um pouco, né? Tentava fazer ele se recuperar, né? Os relacionados para o Intercontinental, né? Então, tendo essa lista aí, né, de 26 jogadores, acaba deixando esses 2 jogadores aí de fora, né? E o Vinha e o Alan, né, eles custaram caro para o Flamengo, né, galera? Para você ter uma ideia aqui, ó, o volante, né, foi pago 8,2 milhões de euros aí, né? E o lateral esquerdo custou 8 milhões de euros. Então, próximos aí os dois, né? 42 milhões e 43 milhões. Eu acho que é um investimento muito grande, né? Para 2 jogadores que praticamente não jogaram muito no Flamengo, né? Muito tempo contundido. O Alan teve mais chance, mas também quando teve chance não aproveitou. Então, né, não tem muito o que fazer, né, cara? Eu acho que se o jogador não se adaptou ao clube, não adianta querer ficar insistindo muito tempo com ele. O Flamengo tem que fazer uma limpa aí para poder dar oportunidade para outros atletas, outras contratações que realmente vão agregar valor aí no Flamengo, né? Que vai ter um bom desempenho. Mas é isso aí, pessoal. Flamengo e PSG, então, quarta-feira. Já falta só 2 diazinhos, né? Flamengo chegando aí com tudo para essa grande disputa aí. Quero que você deixe nos comentários aí qual que você acha que vai ser o placar dessa partida Flamengo e PSG. Será que o Flamengo tem condições de passar mesmo pelo PSG? Deixa aí o seu comentário que eu quero saber a sua opinião, beleza? Tamo junto, notícias do Flamengo, vamos com tudo, vamos ser campeão mundial.